A atuação do Fluminense nesse primeiro jogo, né? Um primeiro tempo muito abaixo da média recente do Fluminense. E o que você falou no vestiário que mais uma vez o time melhorou um pouco no segundo, né? Falei nada. Não briguei com os caras. E tem hora que você tem que entender que eu ia falar que o Renato falhou, que isso é o gol deles. Mas aquilo foi proveniente de um domínio total do Flamengo. Jogo de 880 minutos, cara, você, quando pode matar, tem que matar. Então veja bem o que eu vou te falar de números reais. De 40 e poucos por cento de posse de bola no primeiro tempo e 116 passes. Veja bem, no segundo tempo nós tivemos 60% de posse de bola, 347 passes. Então você vê que realmente no primeiro tempo nós simplesmente não jogamos. O adversário poderia ter matado o jogo, ter liquidado os 180 minutos hoje em apenas 45 e não o fez. Disse meus jogadores sim no intervalo, vamos respirar, vamos pensar bem no que nós fizemos, porque o Flamengo está fazendo exatamente aquilo que nós fazemos contra todo time, todo jogo. E no segundo tempo, vamos botar a mão na consciência. Sempre aquilo que eu digo para vocês, eu digo para os jogadores, eu falei para eles, qualquer time para ganhar do Fluminense tem que jogar muito. O Flamengo não está precisando jogar muito, apesar da superioridade, está ganhando o jogo com facilidade. O Flamengo ganhou o jogo com facilidade pelo tempo. Tive uma finalização, treinamos duas situações ofensivas, simplesmente não fizemos nenhuma vez. E o segundo tempo sim foi nosso time. Então está em aberto. Com certeza, está em aberto, porque eles deixaram em aberto. E, claro, sempre tem um custo. Eles vão ter que repetir a atuação do primeiro tempo e nós não vamos repetir com certeza a primeira, porque nós fomos realmente totalmente dominados. Abel, depois do jogo lá na final da Taça Guanabara, o Zé Ricardo falou que a postura do Fluminense surpreendeu um pouco ele. Hoje, o Flamengo no primeiro tempo surpreendeu um pouco, eles avançaram na marcação, estava pegando já na saída de bola, que surpreendeu um pouco. Olha, surpreendeu, realmente, mas o que nós mais treinamos, eu acho que você lembra, um detalhe que eu falei em relação ao jogo passado, o jogo do Vasco. E como nós tínhamos um empate favorável, teoricamente esperávamos o Vasco marcando nossa saída de bola. E foi o contrário, nós marcamos a saída de bola do Vasco. Então surpreendeu, porque o Flamengo ainda tem um jogo quarta-feira, e poderia, né, de repente, a estratégia foi essa. Tentar liquidar logo hoje, no primeiro tempo. Não conseguiram. Depois não conseguiram jogar mais. 2, 3 situações. A falta no Douglas é absurdo. Absurdo. Aquilo, de repente, foi proposital, para deixar ficar 3 contra 1. Nem assim fizeram o gol. Sabe, porque eu reclamo de arbitragem. Esse último lance agora na televisão, na jogada, no último lance, há um empurrão no Dourado. Ele dá ou não dá o pênalti, é uma situação. Agora não, ele dizer que o Douglas, o Lucas botou a mão na bola. Quem botou a mão na bola foi o goleiro. Mas tudo bem. Eu não falei até agora, não vou falar hoje, porque não tem como justificar o nosso primeiro tempo. E tem que exaltar. E exaltei meus jogadores. De que difícil, nesse contexto todo, o que é complexo. A complexidade de você sair do primeiro tempo horrível, um segundo tempo muito bom. Teoricamente, você vê aquele segundo tempo, parece que é um time que está jogando com a vantagem que eles tinham, com o Damião, depois que entrou no lugar do Guerreiro, no círculo central, para trás, o time do Flamengo acuado. 1, 2 contra-ataques, jogadas que algumas com falta, que me deixou seguir, aquela coisa toda. Então, os números não mentem. Se você dá 116 passes em 45, depois tu passa para mais que o dobro, 347,
tem alguma coisa com interrogação aí. Né? E essa interrogação que vai ficar até domingo que vem. Abel, eu me recordo muito bem, na sexta-feira, na sua entrevista coletiva, você disse, essas duas equipes não tem como esconder uma nada da outra. O que vai ser decidido, essa decisão vai ser decidida num detalhe. E o detalhe de hoje foi o erro do Renato. Como é que você classifica esse erro do teu zagueiro no jogo de hoje? É pena, porque depois do segundo tempo mesmo, tendo aquela falha, né, horrorosa, ele fez o segundo tempo muito bom. E pena que pelo domínio que o Flamengo teve, esse gol tenha saído de uma falha tão gritante. O rapaz não merecia isso, né? Foi um erro. O erro acontece. Tu não pode falhar em nível de posicionamento, o cara subir mais que você, cabecear a bola, uma série de você estar mal posicionado. Ali não, ele não sei, me disseram que ele ia primeiro tirar de cabeça, depois tentou tirar com o pé e não sei explicar porque eu não conversei com ele. Só dei moral a ele para que ele voltasse no tempo bem. Eu não podia naquele momento substituir o zagueiro, acabava com a carreira dele. Então isso acontece. Então eu acho que gostaria que acontecesse assim. O Flamengo fez um gol dentro da normalidade pelo domínio no primeiro tempo. E nós hoje, sinceramente, tivemos tem mérito, óbvio, do Flamengo, mas uma atuação muito abaixo dos nossos homens que fazem a nossa movimentação girar muito bem. Isso com certeza não vai acontecer duas vezes. Então eu te falei, nós podíamos, e tu sabe que eu sou um cara para isso, poderia estar dizendo aqui, ó, acabou a final está decidido. Eles não decidiram. Vai ser outra história domingo, não tenha dúvida disso. Abel, boa noite. O Fluminense tem um dos melhores ataques do Brasil, hoje não funcionou, né? O que você acha que aconteceu ali, principalmente o Wellington ficou muito preso ali na marcação, né? O que você acha que aconteceu para o ataque dessa vez não funcionar? O que você acredita, assim, que agora vai precisar muito do ataque, né? Para conseguir ser campeão, né? O que você pensa para o próximo jogo? Não, o próximo jogo precisa de uma falha. Ou se eles tiverem duas, é melhor. Nós tivemos umas e eles aproveitaram. Se eles tiverem duas, a gente aproveitando. Mas você tocou num termo que eu não queria usar, mas é correto que você, sua colocação é muito boa. Nunca vi no primeiro tempo, tanto o Wellington como o Richard, a movimentação deles foi quase que nula, facilitou muito, porque como o Flamengo estava marcando a saída de bola, a movimentação deles faz a grande diferença ali no meio campo. Mas já passou, já ficou para trás. E depois daquele primeiro tempo, você acreditar que está vivo, e principalmente depois do nosso segundo, mais vivo nós estamos. Abel, boa noite. Apesar do resultado não ter sido esperado, me chamou muita atenção que no final a torcida gritou e apoiou o time. Como isso pode ajudar no elenco, principalmente os mais jovens, que estão lidando com a pressão natural de uma final de campeonato? Sensacional. Talvez o que eu falei para eles lá dentro, e que não terminou, e essa complexidade que eu falo de ter saído do primeiro tempo totalmente, completamente dominado, e voltar para o segundo tempo muito bom, sem substituir. Você vê que só mudou o posicionamento tático, só mudou a postura, a atitude. Mas com certeza esse final aí, o que o torcedor fez, foi muito mais forte para o grupo que as minhas palavras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós sentimos que os caras estão do lado. E esse era o momento de estar do lado. Parabéns, cara. Parabéns, com total convicção de que isso aí foi um antídoto muito bom aí para essa semana de trabalho e para tentar reverter essa vantagem. Abel, 2 pontos. Você falou dos meninos que não foram tão bem, principalmente os pontas no primeiro tempo. Se você consegue entender e diagnosticar, de repente, talvez por serem jovens, e a segunda partida ser importante para isso, por ter quebrado o gelo de uma final, e outra em relação ao segundo tempo, que o Fluminense realmente foi muito melhor.
mas não conseguiu nem sempre finalizar.